Amada, a importância. A palavra de Deus fala: honra quem honra. E honrarmos nossos pastores, honrarmos a vida deles, a abençoar. Lembrando, um aviso que eu não avisei, homens que queiram participar do congresso, sábado eu vou estar pregando num congresso com mais 5 pastores do congresso de homens, aqui no Taquaral, na igreja Comunidade Vida, né, Igreja Nazareno Comunidade Vida ali, entre Taquaral e Costa Silva. Em Taquaral e Costa Silva, eles vão ter café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, para quem quiser ficar o dia inteiro. Eu provavelmente vou ficar ali café da manhã, almoço, depois no café da tarde, depois é nesse horário que eu vou ficar. Mas quem quiser ficar o dia inteiro, pode ficar. Né? Daqui da igreja, por enquanto, pastor Rogério, eu, acho que o Paulo e o Alex, né? Nós 4 já estamos aí inscritos. Quem quiser se inscrever, fizeram uma promoção ainda. Começou com R$60, hoje está 90, eles falaram que quem quiser ir ainda 75, essa semana você faz lá a inscrição, vai ter um tempo especial, tá? Eles têm um ministério abençoado de homens, tem umas 3, 4 igrejas de Campinas, do Nazareno, que tem um ministério legal de homens, uma delas é essa igreja, e a gente vai estar junto com eles, né? Vão ter mais ali de 50 homens, em um tempo especial, para sermos edificados na palavra de Deus. Amém? Amados, vamos ficar em pé então, vamos à leitura da palavra, a partir do verso 32 do capítulo 2 do livro de Atos, né? Sendo bem breve na palavra, mas que ela possa penetrar o seu coração e você possa viver, né? Viver realmente como um cristão. A mensagem de hoje, o tema é vivendo como um cristão, né? A vida do cristão. Olha aqui, né? Verso 32 de Atos capítulo 2. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós ressuscitastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai. Uma palavra simples, mas de vida. Uma palavra de esperança. Uma palavra, Senhor, que revigora a nossa alma. E pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra, nos ajudando a entendê-la e nos ajudando também, Senhor, a compreender a nossa vida. Como nós podemos ser cristãos melhores?
como nós podemos viver mais a semelhança de Cristo. Como que nós podemos, Senhor, transmitir o Evangelho através de testemunho. Como que nós podemos transmitir o Evangelho através de uma vida convicta e santa. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. É interessante, pessoal, que ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual ao Rodrigo, não sou igual ao pastor Rogério, né? Não sou igual a Cidinha, porque eu não tenho um passaporte assim tão carimbado, né? Toda hora, ali, aqui, acolá, né? Eu não sou assim, né? Então, nós não somos iguais. Pedro não era igual, nós estamos aprendendo. Hoje nós aprendemos sobre a vida de Pedro, né? Faz umas 3 semanas que nós estamos aprendendo sobre a vida de Pedro na escola dominical. E hoje nós falamos do Pedro restaurado, que não era o mesmo Pedro quando Jesus o encontrou, quando ele viveu o ministério de Jesus. Mas era um Pedro diferente. Pedro foi chamado, né? E quando ele foi chamado, ele falou para o Senhor: Senhor, fica longe de mim. Sou um homem de boca suja. Sou um homem que não sou digno do Senhor. O Senhor olhou para o coração. Às vezes a gente vê tanta gente xingando por aí e fala: esse aí, né? É um filho de Balaão, né? Esse aí é um incircunciso, né? Esse aí é um desviado. Mas aquele homem de boca suja, Jesus olhou para o coração dele. E Jesus o chamou para ser um pescador de homens. E ele foi. E mesmo assim, ele ficou vários dias, vários anos ali, nesse processo. Ele ficou vários anos ali com ele. E mesmo depois desses anos, ele foi alguém ainda que precisava de algo mais. Viveu 3 anos no ministério de Jesus e negou ele 3 vezes. Viveu 3 anos no ministério de Jesus e não entendeu que o reino de Deus não é desse mundo. Tirou uma espada e cortou a orelha do cara. Viveu 3 anos no ministério de Jesus e estava pronto a deixar tudo para trás, voltando a pescar. Até que ele foi cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, verso 8. Até que do alto sejais revestidos de poder. Ele obedeceu, mesmo com todas essas falhas, mesmo sendo um homem ainda que precisava ser transformado, mesmo com algumas coisas a melhorar, ele obedeceu. Falei: se é o Senhor que está dizendo, Pai, nós vamos ficar em Jerusalém. Com ele ficou mais 119 pessoas. E eles estavam ali reunidos em 120 pessoas no cenáculo. E fala que a promessa do Pai desceu sobre eles. Olha a promessa do Pai, lá no livro de Joel. Se você quiser abrir comigo, livro de Joel, capítulo 2, verso 28. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, verso 28. Profeta menores. Ali no final do Antigo Testamento. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém
estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E acontecerá que sobre toda a carne derramarei o meu Espírito. Sabe? É interessante esse programa. As vossas filhas profetizarão. Profetizarão. Isso se encontra aqui também em Atos 2, ó. Atos 2, a partir do verso 17, essa mesma promessa. E é interessante esse processo, né, que ele fala do derramar do Espírito. Então, esse começo de derramar do Espírito começa aqui. E hoje Deus pode derramar o Espírito sobre a sua vida. Basta uma vida de consagração ao Senhor. Buscar. Não é no seu tempo. Às vezes eu posso, estou consagrando, mês. Senhor, derrama sobre mim hoje. E às vezes não acontece. Porque é um ato de Deus para a vida do crente. É uma experiência instantânea. Que vai sendo contínua através de uma vida de santidade. Eu recebo o Espírito. E eu vou vivendo continuamente ao lado do Senhor. Né? A cada dia crescendo. Amadurecendo. Né? Com aquela chama. Que você não pode deixar apagar. E você recebe. Mas ela vem através de uma preparação do vaso. Você se prepara. Você se consagra. Você se arrepende dos seus pecados. Você deixa Deus trabalhar no seu coração. Você coloca diariamente para Deus: Senhor, o que eu preciso melhorar? Senhor, eu não consigo parar de mentir. Senhor Deus, eu preciso. A tua palavra diz, né, que o mentiroso não herdará o reino dos céus. Eu preciso parar de mentir. Senhor, eu tenho praticado coisas que não lhe agradam. Senhor, me ajude a vencer esses meus desejos carnais. Senhor, eu tenho desejado coisas que não tem nada a ver com o teu reino. Senhor, me ajude a vencer esses desejos que não são seus. Desejos que não te agradam. Desejos que não trazem nada de acréscimo na minha vida. São coisas desse mundo. Senhor, me ajude a desejar a tua palavra, a desejar o teu Espírito, a desejar a tua vontade, a desejar o teu reino, a desejar, Pai, as riquezas do céu. Me ajude, Senhor. Eu desejo. Parte de um desejo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele deseja o céu. Ele deseja estar com o Senhor. Ele deseja uma vida santa. Quando ele erra, quando ele peca, ele se sente envergonhado. E ele busca o arrependimento. Pedro, ao negar, ele estava envergonhado. O Senhor falou: avise a Pedro que eu amo. Quando ele encontrou: Pedro, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, 3 vezes o Senhor falou com ele. Porque às vezes nós tropeçamos. Às vezes nós erramos. Mas aqueles que desejam uma vida cheia do Espírito Santo, eles não permanecem no erro. Eles não vivem na prática do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado não herdará o reino dos céus. Diz a sua palavra. É real. E nós precisamos viver uma vida santa. E Pedro está falando aqui, ó. Aquele que vocês rejeitaram, ele foi exaltado. E ele está à destra de Deus. Um dos trechos mais lindos do Salmo. Os trechos mais lindos do Salmo, quando Davi declara que subiu ao céu. Mas aquele, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. Salmo 110, 1. Vamos lá? Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos.
Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor, à tua direita, no dia da tua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa a cabeça erguida. Uma das lindas profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Em um tempo que não era um tempo de graça, ele encontrou a graça. Ninguém adorava Jesus. Ele o adorou, ele falou: o meu Senhor está à destra de Deus. Quem que está à destra de Deus? Jesus. Ele encontrou salvação em um tempo que essa salvação era pela lei. Ele encontrou a graça. Ele encontrou a graça. Ele encontrou com Cristo. O sangue do Cordeiro lavou a vida de um assassino. O sangue do Cordeiro lavou a vida de um adúltero. O sangue do Cordeiro lavou a vida de um homem com as mãos manchadas de sangue. E ele foi perdoado. E ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Na graça, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Um homem com tantos problemas familiares. Um homem com adultério. Um homem assassino. Mas um homem que amava Deus. E encontrou perdão e graça diante do Senhor. Nós também podemos encontrar essa graça. Nós também podemos encontrar esse perdão. Nós também podemos encontrar essa vida. Nós também podemos encontrar esse amor. Fala que Deus o fez Cristo. Esse a quem vocês rejeitaram veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular, veio a se tornar o caminho da salvação. O sumo sacerdote, aquele por alguém é salvo. O Evangelho de João fala, a salvação é crer ou não crer naquele que me enviou e no seu Filho. Se nós crermos em Cristo, nós seremos salvos. Se nós nos arrependermos do nosso pecado, nós seremos salvos. Se nós buscarmos essa graça, nós encontraremos. Se nós prepararmos o vaso, ele vai encher com o teu Espírito. Ele vai encher as nossas vidas com o teu Espírito Santo. Vai dar direção, vai abençoar, vai trazer os recursos, vai cuidar daquilo que você precisa. E muitas vezes ele não vai fazer o que você quer. Davi queria que seu filho não morresse, morreu. Davi queria que o seu outro filho não o traísse, traiu e morreu. Davi queria ter uma família abençoada, mas não a teve. Mas ele permaneceu firme com o Senhor. Ele trouxe um legado para as nações. Ele trouxe uma vida comprometida com Cristo. Ele amou a Deus sobre todas as coisas e todas as circunstâncias. Ele não temeu diante das dificuldades. Ele continuou. Fala com o seu filho, por exemplo, fala que ele lamentou até o dia em que ele não tinha mais vida. Chorou. Depois ele lavou o seu rosto e voltou a viver. Deus o deu, Deus o tomou. E Deus o permitiu.
Deus podia ter falado, não faça isso, não faça aquilo. Não, Deus permitiu. Mesmo sendo um homem íntimo de Deus, se nós deixarmos os nossos desejos carnais sobressair sobre os nossos desejos espirituais, Deus muitas vezes vai permitir consequências sobre a nossa vida que não nos agradam, que não nos fazem felizes. Precisamos, a cada dia, buscar uma vida comprometida com o Senhor. Fala aqui que aqueles irmãos, eles eram pessoas que buscavam o arrependimento. Como deve viver o cristão? Uma vida de arrependimento. Uma vida cheia de compromisso com a palavra. Os cristãos, em primeiro lugar, devem amar a palavra de Deus. Devem amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um exemplo e um legado que Davi deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Devem amar a sua palavra. Olha esse salmo que ele escreveu, falando de graça, falando da profecia a respeito de Cristo. Falando que Cristo, a mesma profecia de Hebreus, no sentido que falando que Cristo é da ordem de Melquisedeque. Alguém que encontrou no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Cristo, para quem Abraão deu o dízimo. Abraão, homem que ouviu a Deus e separou o dízimo de tudo e deu a Melquisedeque. E Davi fala aqui, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, sem ascendência e sem descendência. Alguém que Deus enviou aquele momento. E Davi reconhece Cristo ali. Davi reconhece Cristo na sua vida. Davi reconhece Cristo como seu Senhor. E encontra graça em um Deus de graça. Uma vida de arrependimento. Outra coisa, era alguém que estava disposto a viver o Evangelho. Como eu falei, quando esses primeiros cristãos receberam, o poder do Espírito Santo, eles começaram a pregar. E aquilo era quase como uma declaração de morte. Se eles pregassem a Cristo naquela região, eles poderiam ser mortos, presos. Mas eles estavam dispostos a enfrentar os perigos desse mundo por amor de Deus. Eles estavam dispostos a pregar o Evangelho por amor de Cristo. Eles estavam dispostos a pregar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Sabe? Buscar em primeiro lugar o seu reino. É Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o seu reino, todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar a justiça, buscar a paz, buscar o amor, buscar uma vida. Olha o verso 42, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensino dos discípulos de Jesus, eles ouviam seus líderes. Vou tomar uma decisão importante, Vou consultar os meus líderes, vou me aconselhar, sabe? Eu vou ouvir o que eles têm a dizer, a palavra. É importante isso. Essa semana atendi 2 pessoas e sobre isso. Pastor, temos uma decisão importante na família. Queremos colocar diante do Senhor. Não é para o pastor decidir o que eles vão fazer, mas é para o pastor aconselhar, É para o pastor mostrar, muitas vezes, o que essa decisão pode gerar de consequências, o que essa decisão pode gerar, o que isso pode tomar. Porque às vezes nós vamos tomar algumas decisões, na empolgação do momento e que traz uma mudança rápida. Mas será que essa mudança rápida vai trazer benefícios futuros para a minha família? Será que essa mudança rápida vai trazer? Então, às vezes eu tenho que pensar isso, e tem que analisar na palavra, orar, ter um tempo de oração. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, peca quem é precipitado.
A precipitação muitas vezes nos leva a pecar. Tenha calma. Né? Tenha tempo para decidir. E até mesmo em algumas coisas, dentro do emprego, dentro disso. Né? Faz isso agora. Tem que fazer isso sempre. Nesse momento. Aquilo que é responsabilidade, beleza. Mas algumas outras coisas, será que eu tenho que fazer nesse tempo dos outros? Será que eu tenho? Trabalhar 12 horas, 15 horas por dia, será que é isso que Deus deseja para minha família? Será que eu preciso disso? Fez um momento ou outro, mas com ali o consenso do cônjuge, o consenso da família, ok. Mas isso é vida? Só vou entregar o bagaço dentro da minha casa? Isso é vida? Família não é um lugar somente de eu pôr dinheiro, não. Família é um lugar de eu pôr presença. Família é um lugar de eu pôr amor. Família é um lugar de eu pôr cuidado. Família é um lugar de eu pôr atenção. Família é um lugar de eu fazer parte daquilo e eu me dedicar um ao outro. E quando eu falo um ao outro, quando tem filhos, ainda mais. Família é esse local. Para uma criança, nada supera a presença. E a importância desse tempo. Né? A importância disso. Sabe? Em outra coisa, eles estavam em comunhão no partir do pão e nas orações. Aquilo que nós fazemos, amados, oramos juntos. Cada quinta-feira as mulheres, sexta-feira, né, os pastores junto com os irmãos, orar aqui na igreja, vigília. Quando a gente fala assim, algo presencial, terça-feira nossa reunião de oração, tá? Participar junto, ou colocar, eu não posso ir, mas eu coloco. A Alessandra às vezes está no ônibus, ela sempre coloca assim, pastor, ora por isso, né? Eu estou aqui no ônibus, eu não vou poder participar, tal, mas ora por isso, né? Um pedido de oração, né? Orar junto, participar junto. Agradecer, a Roberta agradeceu lá essa semana, um susto, né? Com o João. Bateu aqui a cabeça, não foi profundo, mas o que saía de sangue. Estava com 2 camisas brancas, as duas ficaram todas vermelhas assim. Né? Já logo chamaram segurança, chamaram a médica, já deu os primeiros socorros, já chamou a ambulância e já foi embora para o hospital. Né? Mas a igreja estava orando, os irmãos estavam orando. Eu só tinha mandado no grupo da igreja e no grupo da família. Né? Para oração. E nós estarmos juntos em oração com a necessidade de cada um. Né? Cada um aqui tem um pedido de oração que já colocou, que apresentou. Cidinha manda lá os pedidos internacionais, né? Da família. E depois manda. É verdade. Não mandou. Mandou vários pedidos de orou para o pessoal de Portugal. Né? Então, você mandar. Então, toda a família. Quando a Ive sofreu um acidente lá, que bateu, mandou. Nós estávamos orando também. Né? Então, são questões. Que está em oração. Em oração. Continuar orando, né? A recuperação da Denise, né? E a família temos indo lá todo mês servir a ceia. Né? Semana vamos lá servir a ceia para ela. Né? Porque é igreja, é família, é comunhão, é partir do pão. Sabe? É estar junto. Então, a importância desse processo. Da igreja participar junto das necessidades um do outro. Então, como o cristão vivia? Perseverante na doutrina, uma vida de arrependimento, buscando a santidade, em comunhão no partir do pão e as orações. E olha uma coisa importante disso. Em cada alma havia temor. Temor a Deus. Né? Se deleitar nos seus mandamentos. Ter prazer na sua palavra. Sabe? Viver uma vida santa. Isso é temor ao Senhor. Em cada alma havia temor. Né? Não é medo. Temor é eu ter prazer em agradar a Deus e me deleito nos seus mandamentos e na sua palavra. E procuro viver uma vida semelhante a Cristo, uma vida de santidade. Não havia isso. Cada cristão, né, buscava uma vida santa. E isso
É o que tocava a comunidade. É isso que fazia pessoas começarem a buscar mais aquilo. E é isso que traz pessoas, muitas vezes, para a igreja. É o seu testemunho, é a sua vida santa, é o seu compromisso com a palavra, é o seu compromisso com Cristo. Vivendo isso. Eu falei da experiência do João. O João, um menininho lá do futebol dele, ele falou assim, voltamos aí para a igreja. Por quê? Porque vê que a gente vai para a igreja, vê a vidinha dele, e ele deu testemunho lá, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Depois eu coloquei, aqui lá o pai mandou, voltei a agradecer, tá na igreja, mandou a fotinha do filho ajoelhado ali no banco da igreja, voltei na igreja. O pai, a vida inteira, ia na igreja presbiteriana, só que casou com uma moça que não é da igreja, Mas eu voltei. Sabe, são pequenas coisas que a gente dá de testemunho, de pessoas que voltam para a igreja, de pessoas que olham a nossa vida, de pessoas que estão olhando o nosso modo de viver, como que a gente vive, Ontem eu fui jogar com o Cláudio lá um futebol, chegamos lá, o moço veio me cumprimentar, e aí missionário, que está vendo que a gente está colocando sobre a missão na rede social. Simples coisa. Às vezes você acha que as pessoas não estão vendo, estão vendo. Eu já convidei ele, falei, vê se você consegue, nós vamos ter 2 cultos missionários lá na igreja, dia 15 e dia 22. Vê se você consegue ir lá. Vê se você consegue ir. Sabe? Não, convite, oportunidade. Convite, vê se você consegue ir lá domingo de manhã, 10 horas. Para que você possa ir. São simples coisas que a gente pode convidar. E a gente não faz programação assim especial, uma coisa só para a igreja, mas é para que você tenha uma oportunidade diferente de convidar. Vai ter algo diferente lá na igreja. Você não quer ir, não? Vai ter um culto diferente. Vai falar sobre alguns países. Você não quer ir, não? Hoje é um culto especial. E são coisas simples para que você tenha a oportunidade de convidar pessoas e fazer um evangelismo, que às vezes hoje é mais difícil você encontrar muita gente na rua. Ninguém anda de ônibus mais, está diminuindo, anda mais de Uber, Então, mas menos pessoas andam de ônibus hoje. Estava vendo uma reportagem, de menos pessoas. Quê? E às vezes estava hoje é domingo. Mas muitas pessoas que andavam de ônibus não andam mais. Diminuiu, E até a empresa de ônibus, eu estava vendo a reportagem essa última semana, a empresa de ônibus diminuiu o ônibus, as pessoas estão reclamando. Falando, agora a gente atrasa, porque pega o ônibus atrasa, porque tem menos ônibus. Os empresários, às vezes, quando tem menos ônibus, eles vão diminuindo, porque senão eles vão ter mais gastos, e é normal. Menos gente usando. Estava falando lá da reportagem que muita gente que usava o ônibus para não chegar atrasado no serviço, às vezes hoje pega um Uber e às vezes só volta com o ônibus, Então são coisas simples, mas que a gente precisa. Mas você tem a oportunidade de evangelizar o moço do Uber, Essa semana eu peguei o Uber e fui e fiz 2 orações, mandei 2 orações lá, enquanto estava no Uber. Viu? Desculpa, eu não vou só falar um pouco, vou falar menos com você, mas que eu estou aqui trabalhando, tal, e também estou respondendo aqui, fazendo oração. Daí fiz 2 orações. Às vezes eu tenho vergonha de orar e a outra pessoa ouvia orando. Às vezes é uma oportunidade da pessoa lembrar de algum momento que ela foi tocada pelo Evangelho, de algum momento que alguém falou de Cristo para ela, e às vezes ouvindo aquela oração, essa pessoa pode retornar para Cristo. Oportunidade. E por último, pessoal, todos creram juntos e tinham tudo em comum. Um ajudava a necessidade do outro. Como igreja, nós somos chamados a ajudar o nosso próximo. Nós somos chamados a ajudar quem precisa.
Nós somos chamados a olhar a necessidade do outro, não só a nossa. Eu sei que nós vivemos em um mundo hoje muito individualista e às vezes até egoísta, mas nós precisamos olhar o outro. Nós precisamos olhar quem mais precisa. O Evangelho, Jesus mesmo disse, né? E João Batista reconheceu que Jesus era o Cristo. Ele falou: avise que nós estamos pregando o Evangelho aos pobres, aos necessitados e àqueles que precisam, né? Aqueles que estão doentes. O Evangelho é para esses. O Evangelho não é para quem não quer nada com Deus. O Evangelho é para quem quer e às vezes não está conseguindo chegar. É para quem precisa e às vezes não está encontrando o caminho. É para quem tem necessidade. Para quem reconhece, né, a sua pequenez diante de um Deus tão grande, capaz de enviar o seu Filho para morrer por nós e nos salvar. O Evangelho é para esse. Amém?